Bem, pessoal, continuando aqui, né, a nossa conversa sobre os elementos da sociedade, estávamos falando aqui dos elementos da sociedade e sobre o tema poder, né? Na última aula a gente falou sobre as teorias que defendem a inexistência do poder, né, para configurar a vida em sociedade. Teorias que dizem que não é necessária a existência de poder. Agora passamos para analisar, só para fechar essa reflexão, as teorias que defendem sim a existência de poder, né, poder social. As teorias, de uma maneira geral, os estudiosos, cientistas políticos, de uma maneira geral, eles dizem que deve sim na sociedade, ou é requisito sim para a existência de uma sociedade, a estrutura de um poder. E eles, dentre os argumentos, eles justificam que inexiste na história, né, registro de sociedades sem poder. Mesmo aquelas tribos mais primitivas, existia sim a figura de um poder. Né? E na realidade, os cientistas políticos dizem que ao longo da história, uma evolução sobre a justificativa do poder, mas sempre existe na figura do poder. Nessas tribos mais primitivas, por exemplo, a força física era o elemento, né, que fazia com que existisse o poder. Quem exercia o poder era aquele que era o mais forte da tribo, porque era aquele que era responsável, era capaz de dar a melhor proteção para a tribo. Né? Num outro momento, a justificativa para o poder foi a justificativa econômica. Quem exerce o poder é aquele que tem maiores condições econômicas, aquele que tem mais propriedade, porque esse é o que vai ter mais condições de gerir, né, a vida daquela sociedade de modo a trazer benefícios a todos. Também, muito forte, conforme a gente até viu no pensamento do Gui, a condição, né, da justificativa do poder pela força divina. Então, o indivíduo ele exercia o poder porque Deus tinha um escolhido, ou então porque ele representava Deus, ou ele era uma própria divindade. Né? Ademais, num último momento, a gente passa a justificar o poder, né, na realidade, do Estado, da sociedade, pelo povo. Aquela máxima de Rousseau, né, o poder pelo povo, para o povo, poder do povo, pelo povo e para o povo, como dizia Rousseau. Então, numa última fase da nossa história, da história ocidental principalmente, é que surge essa concepção de que, na realidade, o poder ele é algo que emana da própria sociedade. Né? A própria sociedade é quem titulariza o poder e o governante ele é mero um representante da vontade do povo. Então, de uma maneira geral, as teorias anarquistas elas não têm uma aceitação na explicação da sociedade. De uma maneira geral, os estudiosos percebem que há uma necessidade, sim, da existência de um poder social para, de certa forma, estabelecer a paz social, estabelecer uma situação de equilíbrio e que esse poder sempre esteve presente ao longo da história, por isso que se justifica. Sobre o tema poder, espécies de poder, os estudiosos ainda dividem o poder ou classificam o poder, né, em pelo menos duas classes, o poder legal e o poder legítimo. O poder legal seria aquele poder que se conquista através das leis e que se cumpre, que se exerce seguindo a lei. Isso é o que se espera, né, dos governantes de uma maneira geral. Já o poder legítimo seria aquele poder que, de acordo com Bourdieu, além de ser legal, ou seja, além de ser adquirido e exercido conforme a lei, é um poder que tem a aceitação do povo, a aceitação popular. É aquele poder em que o povo se sente representado. Weber, porém, ele faz a seguinte classificação do poder legítimo. Ele fala em poder tradicional, poder carismático e poder racional. Para ele, o poder tradicional seria o caso das monarquias. Né? Vamos tirar como exemplo uma das principais monarquias mundiais, que é a monarquia britânica. O que é que justifica a monarquia britânica? Por que ele é legítimo na visão de Weber? Porque aquele poder ele é exercido, ele se perpetua no poder com grande aceitação popular, porque o povo entende aquilo como uma tradição, como algo cultural daquela sociedade. Então, aquele poder ele acaba sendo legítimo em virtude dessa questão da tradição, onde o povo vê aquilo como um símbolo da pátria, símbolo daquela nação.
O poder carismático, por sua vez, seria aquele poder, né, exercido por pessoas de extrema popularidade, são líderes extremamente populares e que não necessariamente chegaram ao poder de forma legal, né? Imagine, por exemplo, o caso de Getúlio Vargas, quando ascende ao poder com o golpe, né, durante o Estado Novo, e ali ele tem uma ampla aceitação popular, apesar de não ter ascendido, de ter chegado ao poder de forma legal, né, seguindo as leis. E por fim, o poder racional seria unir o útil ao agradável, ou seja, desculpem gente, houve um probleminha aqui com o celular, caiu. Ou seja, tanto o poder foi se chegou ao poder seguindo as regras, seguindo as leis, o indivíduo ele chega ao poder de acordo com a lei, e não só isso, além dele chegar ao poder, ele chega com grande aceitação, ampla aceitação popular. Isso é extremamente importante. Trazendo um pouco essa discussão para a nossa realidade, nos últimos anos a gente passa muito por uma crise de legitimidade do poder, né? E aqui falando do poder político de uma maneira geral e principalmente focando agora no poder executivo, né? Desde o segundo mandato de Dilma, em que ela sofreu, o presidente Dilma que sofreu o impeachment, né? Ao governo legal substituto que foi do Michel Temer, legal porque ele assumiu, né, independentemente da discussão da natureza do impeachment ou não, a gente sabe que tem muita discussão política em torno disso, mas independente disso, seguindo as regras do jogo, após o impeachment assumiu o vice, que era Michel Temer, e teve uma das piores aprovações populares, né, como presidente. E por fim, o atual presidente que também ganhou seguindo as regras, ganhou com uma maioria da população votando nele, mas que corriqueiramente em pesquisa de opinião pública não tem uma ampla aceitação popular, né? Tem uma quantidade mínima ali que sempre apoia em todos os pontos, mas uma flutuação muito grande de apoio quando se trata, né, de determinadas temáticas aí, né? Então a gente passa constantemente por essa crise de legitimidade, a verdade é essa aqui, do poder no Brasil. Seguindo a discussão, gente, vamos falar das espécies de sociedade. Por que a gente passa a estudar essa questão de espécies de sociedade? Bem, a verdade é que, para a gente pensar nisso, antes a gente parte de uma seguinte constatação. A sociedade, na realidade, a vida do ser humano, em sua complexidade, ela exige com que a gente faça no cotidiano diversas associações. Então, os seres humanos, de uma forma geral em sua vida, acaba que participando de diversos grupos sociais, não faz parte apenas de um grupo social. Então nós teríamos a sociedade, mas dentro da sociedade a gente tem uma outra pluralidade de grupos, de agremiações e que o ser humano faz parte. Isso é uma consequência de uma necessidade que a gente tem, necessidade de se associar, de unir forças, né, com outras pessoas. Em virtude disso, a gente enxerga na sociedade basicamente duas espécies de sociedades: as sociedades de fins particulares e as sociedades de fins gerais ou políticos. Pegando pelos exemplos, que está aí na tabela para vocês, né, no slide. Sociedades de fins particulares, imagina uma associação, uma empresa. Imagina uma empresa. Uma empresa ela é constituída com a finalidade de lucro para os seus proprietários. E também diretamente de fornecer um serviço ou um produto para a sociedade, né? Como consequência, vai, via de regra, gerar empregos para a sociedade também. Mas a finalidade é lucro para o seu dono, os seus proprietários. Associação, imagina uma associação de bairro também. Associação do bairro São José, por exemplo, aqui em Juazeiro. O objetivo daquela associação é resolver os problemas pertinentes àquele bairro. Então, problemas atualmente que estão tendo com chuvas, ruas desabando, enfim, intransitáveis, essa associação ela busca resolver esses problemas. Então, as sociedades de fins particulares elas têm finalidades específicas, né? Elas são criadas para finalidades específicas e a sua participação ela é voluntária. Ninguém ingressa numa sociedade de fins particulares, como uma associação, uma empresa, de forma obrigatória. Você ingressa se você quiser e você acaba saindo também de forma espontânea. Já as sociedades de fins gerais ou políticos, como exemplo a gente cita a família, a igreja e o Estado, ela tem uma finalidade mais ampla. Para que serve o Estado?
A gente viu, a sociedade política do Estado, ela serve para trazer o bem comum de todos. Para que serve a família? Da mesma forma. A família ela não serve só para formar, educar os filhos. Ela não serve só para sustentar os seus membros. Não, ela serve de uma maneira geral para trazer, ou de certa forma, propiciar o bem de todos, né? Da mesma forma a igreja. A igreja ela tem uma função religiosa, qualquer igreja, né? Aqui a gente falando de igreja, religiões de uma forma geral. As religiões elas têm a função, obviamente, religiosa, para uma parcela da população, a principal, diríamos assim, do ponto de vista religioso, que é propagar, né, os valores daquela religião, inserir a pessoa naquela vida espiritual, mas a religião ela tem, do ponto de vista social, uma importante função que é de certa forma propiciar o bem comum daquelas pessoas que fazem parte, é de confortar as pessoas, de fazer com que as pessoas tenham uma vida social um pouco melhor de alguma forma. Então essas sociedades elas não têm uma finalidade específica, ela tem como ideia, né, propiciar o bem conjunto, seria essa a ideia. A participação dessas também, de certa forma, é involuntária, né, com exceção da religião. A família ninguém escolhe, a família que ingressa, via de regra, assim como ninguém escolhe o estado que faz parte, né, que faz parte. Óbvio, no futuro, quando a pessoa adquirir um grau de maturidade, pode mudar de estado, né? Pode entrar em outro estado, seria nesse segundo momento um ato de escolha. Assim como pode, de certa forma, ingressar em outra família. Imagina uma adoção de uma pessoa adulta. É possível. A lei permite. A igreja, ela, entretanto, ela via de regra, ela não é um ato involuntário. O ingresso não é involuntário, né? As pessoas ingressam nas religiões que escolhem, né? Via de regra, a não ser quando a escolha é feita pelos pais ainda na infância, mas ali não é uma escolha da pessoa, né? Enfim. E as pessoas continuam na religião se quiser, né? Por isso que a gente diz que a igreja, apesar de ser uma sociedade de fins gerais, essa participação ela acaba sendo, de certa forma, voluntária, ok? Com isso, gente, a gente encerra essa parte aqui de sociedades, né? Essa parte sobre os elementos da sociedade, espécies de sociedade, a gente encerra por aqui. E por enquanto é só, né? A gente recomenda que vocês possam fazer as atividades, né, propostas, assistam os vídeos quantas vezes forem necessárias e tirem as dúvidas também, né, pelas ferramentas aqui no próprio AD, o fórum de dúvidas que vai estar disponível aqui no próprio AD, ok? Então é isso. Bons estudos.